E um evento que acontece só 4 vezes no ano pode impactar o Bitcoin e as criptomoedas amanhã. É disso que eu vou falar nesse vídeo. Vou atualizar a situação gráfica do Bitcoin, que hoje fez uma surpresa, foi contra o que os gráficos pareciam indicar. Também vou atualizar a análise dos dados macroeconômicos. Tivemos uma verdadeira bomba nos mercados hoje, que fez o mercado americano cair, que fez várias criptomoedas cair, mudou o rumo do mercado. Também vou atualizar a análise de sentimento. Temos coisas muito importantes e também vou comentar sobre as altcoins. Mas antes de continuar, galera, não deixem de se inscrever aqui no canal no YouTube, ativem o sininho para receber as notificações, deixem o like para dar aquela força. Se vocês quiserem que eu analise alguma moeda, deixem nos comentários ou tiverem alguma dúvida, eu vou responder todo mundo. E galera, se vocês ainda não seguem o canal no Telegram, não deixem de seguir, o link está aí na descrição. Nesse canal do Telegram eu consigo mandar as informações de forma mais rápida, tá? Muitas vezes vocês conseguem até conversar comigo lá, eu consigo responder dúvidas de vocês lá pelo canal do Telegram, porque muitas vezes as coisas acontecem rápido e nem sempre dá tempo de fazer um vídeo e postar aqui no YouTube, e muitas vezes a notificação demora a chegar, tá? Então lá no Telegram é o lugar aí que as informações chegam mais rápido para vocês, tá? Bem, pessoal, então vamos aí falar da situação gráfica do Bitcoin, o que está acontecendo hoje. Surpresa daquelas, né, pessoal? Bitcoin que estava ali com tudo para ir buscar os 80 mil dólares aí nos próximos dias. Hoje não vou dizer que hoje ele ia buscar os 80 mil dólares, tá? Mas para os próximos dias ele estava com um gráfico muito promissor. Ele voltou a retestar o suporte, galera, e deixou muitas pessoas assustadas, tá? Na minha visão, isso não aconteceu por causa de algo que vinha da análise gráfica. Isso aconteceu por um fator macroeconômico que eu já vou falar daqui a pouco. Temos algo muito sério e preocupante acontecendo. Mas, graficamente, pessoal, o Bitcoin, ele estava ali fazendo aquele pullback, né? O triângulo ascendente que ele rompeu para cima tinha um alvo ali próximo dos 80 mil dólares. Só que hoje, galera, a gente teve o Bitcoin retestando um suporte, tá? Como eu tinha falado lá no canal do Telegram hoje, tá? Eu avisei lá, gente, Bitcoin começou a cair agora de tarde. Ponto mais preocupante aqui é a região do... o suporte mais forte é a região dos 69 mil dólares, tá? E o Bitcoin... ele foi lá nos 69 mil dólares e, por enquanto, o suporte dos 69 mil dólares segurou, tá? Tainan, por que 69 mil dólares? Porque 69 mil dólares, galera, era a resistência mais importante que a Bitcoin tinha nos últimos tempos, tá? Vou colocar aqui o gráfico para vocês, vocês vão ver que 69 mil dólares foi o topo lá de 2021, tá? E agora a gente tinha aqui no Bitcoin essa região impedindo ele nos últimos dias de subir, né? O Bitcoin não estava conseguindo ultrapassar os 69 mil dólares. Toda vez que ele batia, ele até passava um pouco, mas depois caía, tá? E tava nessa, mas ele acabou conseguindo aí nos últimos dias, nessa semana, romper na máxima histórica, um evento histórico para o Bitcoin. Só que tem um problema, pessoal. Ele não está conseguindo performar bem, tá? E essa região dos 69 mil dólares que eu comentei com vocês, que era a resistência, que ela impedia que ele subisse, agora tende a virar suporte, tá? Na análise gráfica a gente trata assim, algo que era resistência, vira suporte depois de rompido. Então, por enquanto, galera, essa região aqui dos 69 mil dólares, que a gente vê claramente aqui que ela segurava, impedia ele de subir, agora está impedindo ele de cair, tá? A gente vê que às vezes em que ele testou aqui essa linha branca dos 69 mil dólares, ele não está conseguindo cair abaixo dela, o que é bom pra gente, né, por enquanto. E eu tenho uma visão o seguinte, pessoal, relacionada às altcoins, tá? Se o Bitcoin perder esse suporte aqui dos 69 mil dólares, a gente pode ver várias altcoins aí que subiram nos últimos dias indo por água abaixo, tá? No sentido de que elas podem perder muito valor de mercado. Eu acho que as altcoins ainda se seguraram relativamente bem hoje, apesar da queda do Bitcoin, porque ele não perdeu o suporte, tá? Mas eu acho que se perder, meus amigos, a coisa fica complicada, porque abaixo daqui o próximo suporte para o Bitcoin mais relevante está lá na região dos 64, 63 mil dólares, tá? Então, se ele perder os 69, a coisa poderia ficar complicada, ele poderia sofrer uma desvalorização, né? E Tainan, mas você não tinha falado que Bitcoin rompeu o topo histórico, ele não tem mais resistência na frente, ele pode subir muito nos próximos dias? Sim, galera, só que a gente tem que entender o seguinte: o mercado, ele não vive só de análise gráfica. Geralmente aqui nos meus vídeos, eu faço 3 análises. Eu analiso gráfico, analiso os indicadores de macroeconomia e notícias macroeconômicas, né? E analiso a análise de sentimento, porque são 3 tipos de análise que pegam os principais fatores que podem impactar o preço do Bitcoin. A análise gráfica ela é muito boa para fazer a projeção de preço, tá? Mas se acontece um evento macroeconômico inesperado, ela não vai prever isso, tá? A análise gráfica não é a previsão, como aconteceu hoje. A gente teve um evento aí que eu tinha até avisado dele ontem, mas eu não imaginava que a coisa ia vir tão feia,
Tá? E aí o Bitcoin acabou voltando para o suporte. A análise gráfica está funcionando por enquanto porque o suporte funcionou, tá? Meu receio agora é isso, a gente tem que ficar de olho no Bitcoin aí, em termos do que vai acontecer, porque dependendo do que acontecer, a gente poderia aí ter uma situação ruim para as altcoins. E como eu disse, galera, a gente teve aí no caso do Bitcoin, um evento que na minha visão veio do mercado americano, tá? O mercado americano hoje também caiu, porque a gente teve a divulgação de um dado macroeconômico aí que assustou todo mundo. E eu estou me referindo aqui ao núcleo do índice de preços, desculpem, tá, pessoal? A inflação ao produtor, o PPI de fevereiro, né, galera? Pessoal, olhem isso daqui, tá? A expectativa do mercado era que o PPI, que é o índice de preço ao produtor, que mede a inflação aos empresários, as pessoas que produzem alguma coisa na economia americana, a expectativa era que viesse 0,3%. Ela simplesmente veio 0,6%, o dobro do que o mercado estava esperando, tá? E isso depois de a gente ter, nessa semana, a gente teve a divulgação do dado de inflação ao consumidor dos Estados Unidos, que também veio acima da expectativa, tá? O núcleo do índice de preço PCI, ele veio em 0,4%, tá? A expectativa era 0,3%. E já tem 3 meses aí que a gente está vendo esses dados de inflação ao consumidor dos Estados Unidos vir acima do que o mercado estava esperando, tá? Então, assim, é uma situação complicadíssima para o Bitcoin. Por quê? Porque essa subida do Bitcoin, embora muitas pessoas falem que o Bitcoin não tem nenhuma correlação com o mercado tradicional, tem gente que fala isso, né? Eles ignoram que hoje e terça-feira o Bitcoin caiu justamente quando saiu um dado macroeconômico, né? Ele é impactado, galera, é cada vez mais impactado, tá? Primeiro porque ele é um ativo de risco, assim como ações, assim como commodities, tá? As pessoas, quando elas se sentem com medo, elas tendem a buscar ativos mais seguros e saem de ativos de risco. Se elas vendem ativos de risco, elas tendem a fazer ele desvalorizar, tá? Então, é mais ou menos isso que acontece. E, galera, quando a gente tem inflação acima do esperado, o mercado começa a ficar com medo de que o Fed seja forçado a manter os juros elevados, ou talvez, né, aí ele não tem nenhuma conversa dessa oficial acontecendo, mas talvez até subir, se essa inflação chegar um momento e sair de controle. Tá? Isso é preocupante, porque se os juros aumentam, os juros competem com ativo de risco, galera. Os investidores ou eles vão estar alocados em ativos de risco ou em ativos mais seguros, como renda fixa. Tá? E quando os juros sobem, os investidores tendem a vender ativos de renda variável e realocar suas carteiras para renda fixa. Tá? Se eles acham que os juros vão ficar mais altos por mais tempo, como é o contexto agora, né, o medo dos investidores agora é esse, eles tendem a realocar uma maior fração do seu capital em ativos mais seguros, títulos do governo americano, e vendem ações, vendem criptomoedas, tá, vendem posições em commodities, né? E isso é complicadíssimo, galera, complicadíssimo, tá? Porque a gente vai ter na próxima semana uma decisão extremamente importante ligada a isso, tá? Semana que vem vai ser a semana de reunião do Fed, semana de FONC, tá? Semana de decisão da taxa de juros que deve ser mantida dentro do que o mercado está esperando, mas o que mais está chamando a atenção na minha visão, por que esse dado vir agora acima da expectativa tão preocupante, é porque na semana que vem nós vamos ter isso aqui, ó, projeções econômicas do FONC. Tá, que é um documento chamado Dot Plot, ou traduzindo ao pé da letra, gráfico de pontos, tá, que mostra ali qual a perspectiva dos membros votantes do Fed para a taxa de juros, quando ela vai cair. Tá? E nos últimos tempos, nós estávamos tendo aí o mercado muito otimista, né? Porque a inflação no segundo semestre de 2023 nos Estados Unidos veio caindo, né? Veio cedendo, isso aí deixou o mercado, nossa, agora o Fed vai cortar os juros, né? Deve cortar em março de 2024. Chegou no início de 2024, o mercado viu que a inflação ela não tá tão fraca assim, tá? O Fed falou, não, a gente vai ter 3 cortes esse ano, mas não vou falar quando ainda, vamos ver como as coisas vão, não temos pressa. E agora, galera, o mercado está precificando que o corte de juros ele vai ser em junho, tá? A gente vê aqui 57% de probabilidade de os juros cair ali de 5,5 para 5,25 em junho. E em julho também o mercado está acreditando que ele pode cair aí para 5,25, tá? Então, o mercado está nessa, mais probabilidade de junho. Só que assim, o que chama atenção é que uma semana atrás, alguns dias atrás, isso aqui estava muito mais, o mercado estava apostando muito mais no corte de juros em junho. Com esse dado de inflação que a gente teve hoje, né, mais 2 dados na semana acima da expectativa, a coisa complicou. O mercado começou a ficar com medo aí de os juros
não serem cortados em junho, tá? Porque a inflação tá acelerando, ela tá dando sinais aí de que ela tá resiliente. E mesmo que esses indicadores que a gente teve hoje não sejam os indicadores favoritos do Fed, né? Eles impactam o núcleo do índice de preço PCI, que é a métrica de inflação favorita do Fed, porque ela engloba muito mais coisas, né? Hoje a gente teve a inflação ao produtor, que tem muitos componentes que eles entram aqui no cálculo do núcleo do índice de preço PCI. Isso significa que esse indicador aqui pode ser revisado, tá? O último veio dentro da expectativa que era 0,4, né? Deu uma acelerada, foi o maior PCI aí de novembro de 2023, e aí a gente agora pode ter esse indicador favorito do Fed recalculado para cima, tá? Porque hoje a gente teve os dados ali acima da expectativa no PCI, no PPI, né? Então assim, meus amigos, eu tô vendo um cenário aí um pouco complicado aí para as criptomoedas, para os ativos de risco, e a gente consegue ver isso muito bem por meio do rendimento dos títulos dos Treasuries dos Estados Unidos, né? O título de 10 anos, por exemplo, ele estava com rendimento aí alguns dias atrás, né? Se a gente pegar lá no dia 8 de março, ele estava com rendimento ali na casa dos 4,5, tá? 4, enfim, estava baixo e agora já foi para 4,29, quase 4,30, tá? Então a gente vê que deu uma subida forte nos últimos dias, com dois dados de inflação vindo abaixo, acima da expectativa nesta semana. Os investidores já começaram a ficar mais ariscos. O mercado já começou a precificar uns juros mais altos nos Estados Unidos, é exigido dos títulos uns juros mais altos, porque eles estão vendo a situação da inflação ali não indo tão bem como estava indo há alguns meses atrás, e isso gera preocupações, tá? Outro indicador que reflete aqui essa situação é o DXY, galera. DXY também subiu forte hoje, eu acho que tem um pouco a ver com declarações ali de dirigentes do Banco Central Europeu, tá? Que o Banco Central Europeu tá mais para cortar juros em junho do que o Fed, então o mercado começa a migrar para o dólar, né? Porque o dólar acaba sendo mais vantajoso, pagando uns juros melhor, né? E isso aí, galera, é ruim, tá? Porque quando o DXY sobe, ativos de risco como bitcoins, criptomoedas ou qualquer ativo cotado em dólar tende a se enfraquecer frente ao dólar, tá? Mesmo que ele não seja a causa, eles acabam sofrendo um pouco. E como se não bastasse tudo isso, hoje o petróleo subiu, né? Tainan, o que tem a ver petróleo com Bitcoin, meu amigo? Você tá viajando na maionese. Petróleo subiu pelo seguinte, pessoal. Hoje saiu uma estimativa da Agência Internacional de Energia dizendo que vê déficit de petróleo aí ao longo desse ano de 2024, tá? Isso porque a OPEP+ andou fazendo algumas restrições na oferta e tal. Mas o que isso tem a ver com o Bitcoin? É o seguinte, pessoal, o petróleo, ele impacta diretamente a inflação, tá? Se a gente tiver o petróleo aí subindo aí ao longo dos próximos meses aí, até o final do ano, isso pode acabar impactando a inflação nos Estados Unidos, e não que ela vá subir, disparar, mas é um componente a mais para fazer ela ficar mais difícil de descer, né? Para a inflação abaixar mais devagar. Isso aí poderia forçar os mercados, os bancos centrais a manterem os juros mais altos, né? Isso tudo é especulação, tá? O que eu tô dizendo é que hoje saiu muita coisa ruim em termos aí de sinalizar a inflação alta para os mercados, né? E galera, amanhã a gente não tem muitos dados macroeconômicos. Se a gente for aqui para o calendário, a gente vê que está vazio, mas amanhã é o dia da famosa bruxaria quádrupla, meus amigos. Um evento que ocorre só 4 vezes no ano, né, que é o vencimento quádruplo de opções ali em uma sexta-feira, tá? Geralmente, se eu não me engano, é a terceira ou segunda sexta-feira do mês, agora eu não estou lembrando, a cada trimestre. E geralmente, quando ocorre esse evento, os mercados costumam ficar voláteis, tá? Isso porque muitos gestores aí do mercado tradicional, né, ou investidores que têm hedge, né, proteção ali e compram opções, muitas vezes eles realocam a carteira, tá? E aí eles acabam vendendo e comprando ativos e isso acaba deixando o mercado volátil. E ficar volátil não quer dizer que ele vai subir ou cair, pode fazer tudo no mesmo dia, tá? Então, amanhã, principalmente na parte da manhã, a gente pode ter o mercado americano volátil e a gente sabe que nos últimos dias o Bitcoin ele tá andando bem colado com as bolsas americanas, tá? Eventos aí que dão susto na bolsa americana tendem a dar susto no Bitcoin. Então amanhã a gente pode ter o mercado se movendo aí, talvez sem nenhuma explicação, seja para cima ou para baixo, tá? E agora também temos até os ETFs de Bitcoin lá nas bolsas do ETF Spot de Bitcoin nos Estados Unidos, né? Então isso aí pode estar fazendo parte da carteira de algum investidor que pode decidir realocar e isso acaba tornando tudo mais volátil, tá? E é o que eu digo, pessoal, não adianta, tá? A partir do momento em que você tem um ETF Spot girando nos Estados Unidos, você passa a ter o comportamento de investidores
de bolsa nos ETFs, tá? Então eles acabam sendo impactados aí cada vez mais por esses ETFs. Então amanhã eu vejo como um dia muito perigoso para aqueles que gostam de fazer aquele day trade alavancado, aquelas operações alavancadas. Viu o mercado cair, vou abrir um long alavancado aqui, o mercado ele pode cair mais ainda para liquidar essas pessoas. Tá? Amanhã é um dia bastante perigoso para fazer operações de curto prazo, na minha visão. Mas na minha visão, galera, em termos de dados macroeconômicos, para resumir, eu penso que convém a gente esperar os eventos de semana que vem. Tá? O mercado está todo ansioso para ver o que na quarta-feira o Banco Central dos Estados Unidos vai mostrar. Quais vão ser as projeções ali no dot plot que eles vão passar. Tá? O mercado quer saber quando será que eles vão cortar os juros. Tá? Se sair alguma coisa dizendo que não vai ser em junho, ou talvez nem em julho, que só vai ser lá para o segundo semestre, pode ser um choque negativo para o mercado. Tá? Se sair alguma coisa sugerindo que eles cortam em junho, o mercado com certeza vai ficar felizinho. Não tem como a gente adivinhar, a gente vai ter que esperar e ver como vai sair esse documento. E no meio dessa confusão toda, o que me preocupa é o que a gente vê aqui nos indicadores de sentimento do mercado de criptomoedas, tá? Galera, hoje o Bitcoin ele estava começando a cair, eu até avisei lá no canal do Telegram, tá? Sigam o canal do Telegram, galera, porque lá eu consigo mandar as informações com muito mais velocidade do que aqui no YouTube, tá? O long short rate começou a subir, tá? Eu tava avisando quando o Bitcoin tava ali por volta dos 72 mil dólares ainda. Gente, tá acontecendo uma coisa estranha aqui, tá? A gente tá tendo um aumento de posições sendo abertas com o long short rate subindo, tá? Isso significa que o pessoal está abrindo posições aí, o pessoal está se alavancando mais apostando na alta. Não deu outra, né? O Bitcoin foi lá e caiu. Isso aí, mesmo um pouco depois ali de já ter saído os dados macroeconômicos dos Estados Unidos, o pessoal abrindo posição comprada, as baleias não perderam tempo e aproveitaram e jogaram o mercado lá embaixo também, tá? Então, muito cuidado, porque agora a gente ainda tem mais pessoas apostando na alta do que na queda, o que não é muito bom, tá? Geralmente, quando a gente tem mais pessoas apostando na alta, a gente tende a ver o mercado cair, tá? E a gente vai ter que ver amanhã se isso vai mudar, né? Geralmente, durante o dia, a gente tem algumas mudanças aí, tá? As pessoas costumam mudar, né? No nada, começa um monte de gente a abrir posição vendida ou comprada, tá? Mas do jeito que tá aqui agora, o Open Interest, ele não caiu muito em relação ao que ele tava. A impressão que eu tenho é que o mercado tá mais pesado apostando na alta, tá? Então isso aí deixa um perigo de a gente ter mais correção se isso não mudar aí logo e principalmente se o pessoal começar a abrir mais posição apostando na alta à medida que o mercado for corrigindo, tá? Por enquanto o suporte dos 69 mil segurou, mas eu não sei se o pessoal continuar aumentando as posições apostando na alta, alavancado aí, as baleias não vão acabar perdendo a oportunidade de jogar o mercado para baixo para liquidar essas pessoas, tá? Indo aqui para o mapa de liquidação da High Block, galera, o que eu vejo aqui é até um pouco confuso, né? A gente vê que hoje, olhem o poder dos dados macroeconômicos que muita gente fala que não impacta o Bitcoin, tá? A gente estava com muita liquidez ali acima, galera, na região dos 75, 74 mil dólares. E em vez de o Bitcoin ir lá buscar essa liquidez desse pessoal que estava apostando na queda, alavancadíssimo aqui, shortando o Bitcoin, ele foi para baixo, tá? E essas pessoas que estavam apostando na queda ganharam dinheiro. E vejam que a gente tinha bastante liquidez acima, mas não tínhamos quase nenhuma liquidez abaixo. Tá? Tinha muito pouco aqui, não justificava o mercado ter começado aquela queda. Mas a queda começou porque a gente teve um dado macroeconômico ruim que acabou fazendo todos os ativos de risco do mundo aí caírem, né? Porque os investidores se assustaram. 2 dados na semana de inflação acima da expectativa, depois de 2 meses seguidos já acontecendo isso, tá? E aí o Bitcoin caiu e não... se a gente olhar aqui agora, a impressão que a gente tem muita liquidez ali na região de 75, 74 mil dólares, tá? Só que aí eu alerto vocês para um cuidado, tá? Não vá abrir uma posição long agora apostando que tem muita liquidez ali nos 74 mil dólares, porque a gente pode acabar sendo surpreendido por mais quedas, porque muitas daquelas pessoas que abriram posições shorts alavancadas ali no 70, quando o Bitcoin estava nos 73 mil dólares por aí, provavelmente essas pessoas fecharam essas posições, tá? Se elas estavam com um stop ali, uma liquidação lá no 74, abrindo posição lá no 73, estavam extremamente alavancadas, tá? Essas pessoas provavelmente ganharam dinheiro. Se elas ganharam dinheiro, eu não sei se tem toda essa liquidez mais aqui acima para o mercado ir buscar em breve, tá? Tá aparecendo aqui que tá formando liquidez abaixo, região de 65 mil dólares. Já tem dias que aparece ali liquidez acumulando naquela região, tá? E como eu disse para vocês, pessoal, eu sou um pouco cético, tá? Eu não abriria uma posição short no Bitcoin agora
apostando que ele vai buscar essa liquidez dos 65 mil dólares, porque tem um suporte muito forte no meio do caminho, que é o dos 69 mil dólares, que é o ex-topo histórico do Bitcoin, que não tá deixando, tá? A gente viu que o Bitcoin essa semana 2 vezes, ele já foi lá no topo histórico, e as 2 vezes em que ele bateu, ele subiu rápido, tá? Então isso está mostrando que, por enquanto, o suporte está segurando. Se romper o suporte, iniciar uma tendência de baixo, aí é outra história, tá? Mas eu acho uma aposta um pouco arriscada, apostar ali nos 65 mil dólares, tá? Para cima agora fica complicado a gente saber onde que tem liquidez, porque o mercado caiu bastante. Se ele caiu, muita gente pode ter fechado essas posições, essa liquidez pode não estar lá. E uma das coisas que me preocupa quando eu vejo esses dados macroeconômicos vindo ruins nesse momento e que o Bitcoin está caro, não só o Bitcoin, né, mas bolsas americanas aí já subiram muito nas últimas semanas, nos últimos meses, aliás. É isso daqui, galera. Indicadores de sentimento como Fear and Greed Index, né, que não é um indicador de curtíssimo prazo como o TRDR, tá? Isso aqui geralmente demora a acertar, mas o que me deixa um pouco preocupado aqui quando eu vejo esses sinais no Bitcoin, o pessoal começando a abrir posição long, né, quando eu começo a ver várias outras coisas, é que, pessoal, o sentimento do mercado, quando ele está muito eufórico, tá? Está em ganância extrema que esse indicador está mostrando, geralmente pode ser que a gente esteja perto de um topo, tá? Muita gente acha que dá para prever, mas não dá. Você só vai saber onde foi o topo e foi o fundo, na maioria das vezes, só depois que já passou muito tempo, tá? Então, isso me deixa um pouco preocupado, isso me faz não querer ir posicionado ou querer ir com risco para a semana que vem, para a semana do Fed, que é uma semana extremamente importante, tá? Porque é um momento, vamos dizer assim, perfeito para muita gente acabar perdendo dinheiro no mercado se não se cuidar a partir de agora, tá? Deixa eu ver aqui o Fear and Greed Index, galera, num nível que é um dos mais altos dos últimos anos, tá? Eu tô dando um desconto para ele nesses últimos dias porque o Bitcoin rompeu o topo histórico. Geralmente, quando rompe o topo histórico, o mercado fica meio eufórico mesmo, tá? Mas na maioria das vezes em que ele esteve nesse patamar, era sinal de topo. Então a gente tem que tomar um cuidado, tem que aguardar os dados da semana que vem para ver como que vão vir. E galera, o mais importante, tá? Essa situação que a gente teve hoje muda a minha estratégia em todas as minhas operações com altcoins, tá? Primeiro, galera, vamos aí falar das criptomoedas que estão numa situação mais complicada, tá? OP, uma moeda que eu iniciei uma operação nos últimos dias aí, e ela tá praticamente no 0 a 0 aqui, tá? Ela tá um pouco acima aqui do preço em que eu iniciei a operação. E o que eu tô vendo aqui é o seguinte, galera, a OP tem sim um triângulo ascendente, né, um padrão de continuação da tendência de alta. Daria para dizer que esse movimento de queda aí que a OP está fazendo é o pullback, só que a OP é uma moeda que eu não quero mais segurar, porque no dia 29 de março vai ter um despejo de OP, tá? Então, assim, por ter um despejo que eu falo, né, liberação de tokens, tá? Nada de absurdo, mas por ter um despejo relativamente grande, né, muitos tokens vão ser jogados no mercado, eu fico com um pouco de receio de ela acabar descendo aqui e pegar meu stop, tá? Então, o que eu prefiro fazer com a OP é o seguinte, eu estou encerrando essa operação da OP, tá? Porque, primeiro, né, a gente tem um risco do Fed na semana que vem, não sabemos como o mercado vai se comportar na semana que vem, e no final desse mês temos o despejo. Então, eu já não estou mais tão crente que a OP vai dobrar de valor, tá? Criptomoeda GRT, galera, essa aqui foi um trading bem sucedido, né? Um trading que está indo bem. Ela já fez mais de 100% aí do valor que eu entrei na operação, tá? Uma moeda que está indo muito bem. Só que tem um detalhezinho aqui com a GRT, galera. Se o Bitcoin cair semana que vem, se acontecer algo inesperado, dificilmente a gente vai ter a GRT continuando performando bem, tá? E para garantir esse lucro, o que eu estou fazendo é o seguinte, eu estou subindo meu stop lá para o meu preço de entrada, tá? Eu recomendo que se alguém tiver entrado nessa operação, faça a mesma coisa, movimente seu stop para o preço em que você entrou, faça uma parcial, venda metade ou 30%, tá? Mas faça uma parcial, não fique aí esperando a OP bater o alvo dela, que é muito bom, né? Dobrar de valor, porque a gente não sabe o que vem semana que vem, tá? A gente tem que lembrar que é o seguinte, que altcoin é o rabo do cachorro no mercado de criptomoedas, tá? Altcoin não manda no Bitcoin. Se o Bitcoin cair de uma hora para outra aí, essas altcoins, meus amigos, elas simplesmente perdem qualquer padrão gráfico que ela tiver, tá? Qualquer projeção se torna inválida. Nos últimos tempos, nos últimos dias, a gente estava tendo aí um mercado muito favorável, né? E agora já surgiu uma dúvida no mercado. O mercado está muito eufórico e começou a aparecer alguns sinais aí preocupantes para os ativos de risco, tá? LUNC, galera.
a estratégia minha para a Lunk é o seguinte, tá? A Lunk é uma que também dobrou aí de valor, mas a Lunk não é uma moeda que eu tô operando com stop, tá? A Lunk eu comprei um valor que eu posso perder, então eu deixo quieto lá. Né? Eu já tenho um pouco de Lunk, inclusive, desde que a Luna Classic quebrou, né? Porque eu comprei na época para rodar mesmo, uma quantidade pequena que eu poderia perder para segurar. E também fiz uma entrada aí nos últimos dias, compartilhei aqui no canal, compartilhei lá no canal do Telegram, né? Que eu estava iniciando esse trade, um trade bem arriscado. E a Lunk dobrou de valor, tá? A Lunk eu vou deixar lá porque eu não tenho um valor tão significativo nela e eu posso simplesmente esquecer, tá? Eu não tô tão preocupado aí com a Lunk por eu não ter feito um aporte grande nela, tá? E, galera, outra moeda aí que eu não posso deixar de falar, tá? A Mana, galera. Mana, eu venho falando nos últimos dias aí, né? E, galera, Mana USDT, tá? Mana USDT, o que eu tô vendo aqui é o seguinte... Ela ainda não conseguiu romper o fundo duplo, tá? Então eu não iniciei a operação nela ainda. Eu estava aguardando aqui, estou aguardando ainda ela romper para cima se o mercado estiver bom. Com certeza é uma que eu vou entrar, porque ela tem um potencial de subida de 230%, mas eu não vou ser louco de comprar antes de romper, né? Porque pode ser que ela não consiga romper e acabe caindo, tá? Então eu estou só aguardando aqui, só olhando. FTM, pessoal, FTM é uma moeda aí também que eu iniciei uma operação nos últimos dias, tá? FTM estava subindo bem, só que hoje ela caiu aí quase 8% com esse movimento de queda do Bitcoin, né? As altcoins, geralmente quando o Bitcoin faz uma quedinha ali, as altcoins já despencam, tá? E como eu tô com um pouco de lucro nela, né? Eu iniciei a operação ali por volta dos 71 centavos de dólar, depois que ela retestou ali, tá? 71 não, tá? Eu já iniciei a operação ali por volta dos 78, mais ou menos. Ela agora está em 82. Não estou com muito lucro nela, mas eu vou fazer uma parcialzinha, vou realizar uma fração e vou subir meu stop aqui para o preço de entrada. Tá lá em 78 meu stop, 78 centavos. Se voltar e pegar meu stop, sem problemas, eu abro outra operação depois, tá? Se ela cair e despencar, eu fico de fora e vou sair com lucro pequeno ainda, tá? Não vou ficar segurando as altcoins no momento aí de bastante incerteza. Uma que eu falei ontem, galera, era a ARB, tá? A RB, galera, tá legal, tá rompendo ali pra cima um triângulo simétrico, só que eu não entrei ainda nela, tá? Eu tô curioso aqui para entrar, eu tô querendo entrar. Eu prefiro, como eu comentei ontem, eu confio mais no triângulo ascendente, eu estou esperando ela romper um triângulo ascendente, mas eu vou ver aí nos próximos dias como o mercado vai se comportar e principalmente como vai vir esse documento com as projeções do Fed, tá? Dependendo, eu nem vou abrir posição na ARB, tá? Tô até pensando aqui qual outra moeda que eu comentei nos últimos dias, qual que eu tô posicionado. A que eu tô lembrando aqui agora de imediato, galera, é a Radix, tá? A Radix, galera, no meu caso é hold, tá? Eu não comprei ela aí pensando em fazer trading de curto prazo e tal. Só que a Radix eu vejo um probleminha aqui para ela, meus amigos. Ela tá aqui agora em 6 centavos, né? Um pouco mais de 6 centavos. Ela está prestes aqui a romper um fundo duplo, né? Se ela romper isso aqui, o alvo é lá nos 9 centavos aproximadamente, então ela poderia ter uma subida aí expressiva. Hoje pela manhã, galera, ela chegou a bater ali 7 centavos, eu estava até feliz aqui, tá? Só que tem um probleminha aqui para a Radix, galera, uma coisa que eu vejo aqui e me faz não querer comprar agora. Se eu tivesse que comprar agora, se falasse, olha, quero comprar, eu não compraria ela agora, tá? E se eu estivesse fazendo um trade aqui, se eu tivesse pegado esse movimento todo aqui, eu estaria realizando lucro agora, que ela bateu nos 6 centavos, pelo seguinte, meus amigos, essa região dos 6 centavos de dólar, se vocês verem aqui no gráfico da Radix, eu vou ver até um gráfico dela aqui, que tenha um histórico maior, né? Da Bitfinex tem um histórico maior, tá? XRD, USD. O que acontece, meus amigos? Se a gente olhar aqui essa região dos 6 centavos de dólar, ela tende a ser uma região de resistência muito forte, que a Radix já teve dificuldade de passar várias vezes. Tá? Se ela teve dificuldade de passar nessa região, então quer dizer que comprar aqui é um pouco perigoso. Você pode estar comprando em uma resistência, tá? E um outro detalhe aqui sobre a Radix, pessoal. Esse padrão gráfico que ela fez aqui, né, que pode ser considerado um martelo invertido, tá? Dependendo de quem vê isso aqui, ele tá com uma sombra superior muito grande, meus amigos. Sombra superior, né? Quando o mercado chega numa resistência, geralmente, ou na maioria das vezes, indica reversão, tá? A gente vê aqui uma sombra inferior que a Radix fez ali nos últimos dias, né? Quando o Bitcoin caiu forte, o Bitcoin fez uma correção, quando ele foi lá perto dos 62 mil dólares na semana passada, a Radix deixou uma sombra inferior. E vejam que isso aqui foi um fundo, tá?
a partir daqui ela passou a subir, né? A gente vê outros momentos aqui, se a gente olhar o gráfico dela, é uma moeda que tem baixa liquidez, né? Então ela costuma deixar muito essas sombras aqui, tá? A gente vê aqui, ó, deixou sombras, ela saiu lá dos 4 centavos, foi lá para os 5 centavos, quase 6 centavos, deixou uma sombra superior e acabou recuando, tá? Então, assim, é uma moeda que eu considero um case para holding, tá? Uma moeda interessante, só que no momento o gráfico dela tá mostrando um risco enorme aí de fazer uma entrada de compra agora, tá? E tá mostrando, inclusive, um ponto que para quem opera a curto prazo pode ser bom para fazer realização de lucro aí e esperar para ver como a situação do mercado vai ficar, tá? Se eu estivesse comprando para holding, pessoal, eu confesso, né? Para holding o ideal é fazer preço médio, mas eu não compraria aqui numa resistência, depois do mercado ter deixado uma sombra dessa, depois de ter subido ali em torno de quase 40% em um único dia, tá? Então, eu esperaria um pouco, esperaria aí uma correção ou um movimento para baixo um pouco, né? Ou um movimento mais saudável para entrar, tá? Eu não entraria num momento desse agora, tá? Então, eu tô de olho na Radix aí, mas é uma moeda que, no momento, ela tá, para curto prazo, ela tá um pouco arriscada, tá? E, galera, por esse vídeo é isso, tá? Gráfico do Bitcoin aqui, o negócio agora é o suporte dos 69 mil dólares, não pode perder, tá? Não temos padrões gráficos rompidos e confirmados indicando queda no Bitcoin, mas se ele perder os 69 mil dólares, ele vai formar um topo duplo, né? Que é um padrão que normalmente reverte a tendência de alta para uma tendência de baixa, e o alvo desse topo duplo seria ali na região dos 64 mil dólares, que é a região que o gráfico ali, o mapa de calor, mostra que tem liquidez, né? Então, vale a pena ficar de olho aí na situação do Bitcoin. Vamos ver como vai ser amanhã, dia de vencimento de opções. No mais, pessoal, desejo a todos aí uma excelente final de quinta-feira, né? E uma excelente sexta-feira e bom descanso e bons negócios. Até mais. Tchau.